Ele me humilhou com outra mulher em público. Minha vingança foi de arrepiar todo mundo. Eu nunca imaginei que 10 anos de casamento pudessem desmoronar em questão de segundos. Mas foi exatamente o que aconteceu naquela tarde de sábado em Extrema, quando o céu estava alaranjado e o vento trazia o cheiro de jabuticaba dos quintais vizinhos. Passei meses juntando cada moeda que sobrava do meu salário de babá. Trabalhava na casa dos Almeida, no bairro Tenentes. Uma mansão branca com piscina e jardim que mais parecia cenário de novela. Cuidava do Arthur, de 5 anos, e da Sofia, de 3. Aquelas crianças eram minha alegria. Quando elas me abraçavam com suas mãozinhas grudentas de sorvete, eu esquecia das contas atrasadas, do cansaço nas pernas, da solidão que sentia mesmo estando casada. Rafael vinha me parecendo distante nos últimos meses. Chegava tarde, o celular sempre virado para baixo na mesa. Aquele sorriso forçado quando eu perguntava sobre o dia dele. Trabalho, Laura. Só trabalho, repetia. Ele vendia eletrodomésticos para lojas da região. Viajava bastante. Ou era o que eu acreditava. Decidi fazer uma surpresa. 10 anos de casamento mereciam uma comemoração. Mesmo que simples. Reservei uma mesa no bistrô da praça. Um restaurante aconchegante no centro da cidade, com aquelas luzinhas penduradas no teto e música ao vivo aos sábados. Gastei quase todo o dinheiro que tinha guardado para comprar um vestido azul marinho. Nada extravagante, mas me fazia sentir bonita. Saí da casa dos Almeida às 5 da tarde, com o coração acelerado de expectativa. Liguei para Rafael no caminho. Amor, passa no bistrô da praça às 7. Por favor? Tenho uma surpresa. Ele hesitou. Respirou fundo antes de responder. Tá bom, Laura. Eu vou. Algo na voz dele deveria ter me alertado. Mas eu estava cega. Cega de esperança, de ingenuidade, daquela teimosia boba de acreditar que as coisas podiam melhorar. Cheguei ao restaurante 15 minutos adiantada. O garçom, seu Mário, me conhecia das vezes que eu passava ali para comprar pão na padaria ao lado. Boa noite, dona Laura. Que elegante hoje! Sorri, sentindo as bochechas queimarem. Pedi uma água com gás e fiquei mexendo no guardanapo, nervosa, ansiosa, esperando. Rafael chegou pontualmente às 7, mas não estava sozinho. Ela era tudo o que eu não era. Loira, alta, vestida com um macacão vermelho que abraçava cada curva do corpo. Joias no pescoço, brincos dourados balançando a cada passo. Salto alto fazendo um barulho irritante no piso de madeira. E aquele sorriso... Um sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Meu coração despencou. As mãos tremeram. A água que eu segurava quase caiu. Rafael parou na frente da mesa. Não demonstrou surpresa. Não demonstrou vergonha. Olhou para mim como quem olha para um móvel velho que precisa ser descartado. Laura, disse ele, com uma frieza que cortou minha alma. Essa é Vanessa. Minha nova companhia. O mundo parou. As vozes ao redor viraram um zumbido distante. Senti todos os olhares do restaurante sobre mim. Dona Célia, que fazia crochê na praça, estava 2 mesas adiante e arregalou os olhos. O casal de idosos perto da janela parou de comer. Até a música pareceu diminuir o volume. Vanessa nem me olhou direito. Apenas puxou Rafael pelo braço. Vamos, amor. Aqui tá muito cheio. Amor. Ela o chamou de amor, na minha frente, no restaurante que eu reservei, com o dinheiro que eu juntei. Rafael ajustou a camisa, como se estivesse se preparando para sair. Mas antes, inclinou-se levemente na minha direção e sussurrou, apenas para que eu ouvisse. Você sempre foi boa demais, Laura. Eu precisava de alguém, à minha altura. Eles saíram, simplesmente viraram as costas e saíram. Fiquei ali, paralisada, segurando o guardanapo amassado entre os dedos. Lágrimas queimavam meus olhos, mas não caíram. Não ali, não na frente de todos. Seu Mário se aproximou, constrangido. Dona Laura, posso trazer alguma coisa? Balancei a cabeça. Peguei minha bolsa, deixei uma nota de 50 na mesa, mais do que o necessário, e saí daquele lugar com a cabeça erguida, mesmo que meu peito estivesse em pedaços. Caminhei pelas ruas de Extrema sem destino. As luzinhas das casas, as risadas das famílias jantando, as crianças brincando nas calçadas, tudo me lembrava que eu tinha sido descartada, humilhada, destruída. Mas enquanto andava, uma fagulha acendeu dentro de mim.
Não era desespero, não era autopiedade, era raiva, raiva pura, fria, calculista. Rafael achava que eu era fraca, achava que eu aceitaria tudo calada, como sempre aceitei. Mas ele não sabia de uma coisa: mulher traída não chora para sempre. Ela planeja. Nos dias seguintes, desapareci, não propositalmente, mas porque precisava me recolher, pensar, processar o que havia acontecido. Desliguei o celular por 2 dias inteiros. Não quis falar com ninguém, nem mesmo com Dona Marisa, minha vizinha, que bateu na porta 3 vezes oferecendo café e palavras de conforto que eu não estava pronta para ouvir. A casa parecia menor, mais abafada. Cada canto guardava uma lembrança de Rafael. A caneca dele na pia, a camiseta jogada no sofá, o cheiro do perfume barato que ele usava impregnado no quarto. Tudo me sufocava, mas eu não chorei. Estranhamente, as lágrimas não vinham. No lugar delas, nasceu algo diferente, uma lucidez assustadora. Fui até o pequeno escritório que ficava no canto da sala. Na verdade, apenas uma mesinha com gavetas onde guardávamos documentos. Comecei a revirar tudo. Contas, recibos, contratos. Foi quando encontrei um contrato de compra de terreno no bairro dos Tenentes. O mesmo bairro onde eu trabalhava. Um lote avaliado em quase R$200 mil. E meu nome estava lá. Minha assinatura. Meu CPF. Gelei. Eu não me lembrava de ter comprado terreno nenhum. Rafael tinha me pedido para assinar alguns papéis meses atrás. Disse que era coisa do banco. Burocracia de crédito. Eu, como sempre, confiei. Assinei sem ler direito, sem questionar. Agora entendia. Ele usou meu nome. Me colocou como compradora para esconder o patrimônio dele. Talvez até para fugir de dívidas. E eu, idiota, permiti. Sentei no chão frio da sala, com os papéis espalhados ao redor. A raiva que sentia desde o restaurante começou a se transformar em algo mais denso, mais poderoso. Determinação. Se Rafael achou que podia me usar e me descartar, ele estava muito enganado. Liguei o celular. Dezenas de mensagens apareceram. Algumas de amigas preocupadas, outras de conhecidos curiosos. E 3 mensagens de Rafael. Laura, precisamos conversar. Não faz drama. Você sempre soube que a gente não dava mais certo. Vou buscar minhas coisas na quinta. Deixa a chave embaixo do vaso. Deixa a chave embaixo do vaso. Como se eu fosse uma empregada recebendo ordens. Respirei fundo. Não respondi. Não ainda. Em vez disso, abri o navegador do celular e comecei a pesquisar. Como descobrir traição, investigar esposo infiel, recuperar mensagens apagadas. Os algoritmos me levaram para fóruns, grupos de mulheres traídas, vídeos no YouTube ensinando técnicas básicas de investigação digital. Passei a noite em claro. Aprendi sobre aplicativos de recuperação de dados, sobre como acessar backups de nuvem, sobre rastros digitais que maridos desatentos deixam para trás. Rafael nunca imaginou que eu pudesse ser esperta. Para ele, eu era apenas a babá humilde, a esposa ingênua que cuidava da casa enquanto ele trabalhava. Mas ele subestimou minha capacidade de aprender, de me adaptar, de lutar. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho na casa dos Almeida. Dona Cláudia, a patroa, me recebeu com um olhar carregado de pena. Laura, querida, soube do que aconteceu. A cidade inteira está comentando. Se você precisar de uns dias, não preciso. Cortei, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Estou bem. Preciso trabalhar. Ela assentiu, ainda insegura. Arthur e Sofia correram para me abraçar, e pela primeira vez em dias, senti um alívio genuíno. Aquelas crianças não me julgavam, não tinham pena de mim, apenas me queriam ali. Durante a tarde, enquanto Sofia tirava sua soneca e Arthur desenhava dinossauros na sala, aproveitei para usar o Wi-Fi da casa. Entrei na conta do e-mail que Rafael e eu compartilhávamos. Ele nunca trocou a senha. Arrogante demais para imaginar que eu um dia iria verificar. E lá estavam. Centenas de e-mails, conversas com Vanessa, fotos, mensagens explícitas, promessas de uma vida nova, longe daquela cidade provinciana, nas palavras dele. Mas não era só Vanessa. Havia outras, muitas outras. Amanda, de Pouso Alegre, Jéssica, de Bragança Paulista, Carla, que morava aqui mesmo em Extrema e trabalhava na farmácia da esquina. Meu estômago revirou.
Mas eu continuei lendo, continuei salvando, continuei juntando provas. Descobri também que Rafael estava desviando dinheiro da empresa onde prestava serviço. Vendia eletrodomésticos por fora, emitia notas falsas, esquentava mercadorias. Tudo documentado ali, de forma desleixada, como se ele se sentisse intocável. Quando Dona Cláudia voltou do salão de beleza, eu já tinha copiado tudo para um pendrive que guardei no fundo da minha bolsa. Laura, você está bem? Parece diferente. Sorri, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Estou, Dona Cláudia. Estou começando a ficar bem. Naquela noite, em casa, organizei tudo. Criei pastas, separei as provas por categoria, traições, golpes financeiros, uso indevido do meu nome. Cada documento, cada print, cada e-mail era uma munição. Rafael achava que eu tinha ficado em casa chorando, me lamentando, me sentindo inferior. Mas enquanto ele curtia sua liberdade recém-conquistada, eu estava construindo seu fim. Não seria violento, não seria ilegal. Seria apenas a verdade, nua, crua e devastadora. Olhei para o espelho do quarto. Meu reflexo parecia cansado, mas os olhos brilhavam com algo novo, algo que eu nunca tinha visto antes. Poder. Passei as semanas seguintes em uma espécie de transe produtivo. De dia, eu era a Laura de sempre, a babá dedicada, a mulher discreta que servia o almoço das crianças, que limpava joelhos ralados e contava histórias antes da soneca. Mas à noite, eu me transformava em outra pessoa, alguém que Rafael jamais conheceu de verdade. Comecei a frequentar uma academia pequena perto de casa. Não tinha dinheiro para mensalidades caras, mas o professor Júnior, um homem negro de uns 40 anos com braços enormes e sorriso gentil, me ofereceu um desconto quando soube da minha situação. Mulher guerreira merece oportunidade, Laura. Vem treinar. Você vai ver como o corpo forte deixa a mente mais clara. Ele tinha razão. A cada flexão, a cada corrida na esteira, eu sentia a raiva se transformando em algo mais útil. Disciplina, foco, autocontrole. Também mudei o visual. Cortei o cabelo na altura dos ombros. Fiz umas luzes discretas com a Silvana, cabeleireira do salão comunitário que cobrou apenas o preço do produto. Comecei a usar uma maquiagem leve que realçava meus olhos castanhos. Comprei 3 peças de roupa em um brechó do centro. Nada extravagante, mas que me faziam sentir digna. As pessoas notaram. Dona Marisa comentou que eu estava radiante. Dona Cláudia disse que eu parecia outra pessoa, mais leve. Até Arthur, com sua inocência de criança, falou: Tia Laura, você tá bonita igual a princesa do desenho. Mas a transformação não era só externa. Por dentro, algo mais profundo estava acontecendo. Consegui um trabalho extra aos finais de semana como babá, em uma casa de veraneio nos arredores de Extrema. A família era de São Paulo, vinha apenas nos feriados e me pagavam quase o dobro do que eu ganhava na casa dos Almeida. Com esse dinheiro, comecei a guardar para um plano que vinha amadurecendo na minha cabeça. Rafael apareceu 2 vezes para buscar coisas. Na primeira, eu não estava. Deixei a chave com Dona Marisa e pedi para ela entregar. Na segunda, fiz questão de estar presente. Ele chegou com aquela postura arrogante de sempre, cheirando ao perfume caro que certamente Vanessa havia comprado para ele. Usava uma camisa que eu nunca tinha visto. Sapatos novos. Estava diferente. Mais vaidoso. Mais ridículo. Laura, disse ele, mal olhando para mim. Vim buscar o resto das minhas coisas. Fique à vontade. Respondi, fria, sem demonstrar emoção. Ele pareceu surpreso com minha tranquilidade. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, um drama. Mas eu apenas sentei no sofá e fiquei observando enquanto ele recolhia roupas, sapatos, alguns livros que nunca leu. Você está diferente, comentou ele, desconfiado. Estou livre, respondi, sem tirar os olhos dele. Rafael franziu a testa, mas não disse nada. Terminou de recolher suas coisas e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Espero que você consiga seguir em frente, Laura. Você merece alguém do seu nível, do meu nível. Como se eu fosse inferior. Como se meu valor dependesse da aprovação dele. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado, que o deixou visivelmente incomodado. Pode ir tranquilo, Rafael. Eu já estou seguindo em frente. Mais do que você imagina. Ele saiu sem olhar para trás. E eu respirei fundo, sentindo uma leveza estranha no peito. Não era alívio. Era certeza.
certeza de que o que eu estava planejando era necessário, justo, inevitável. Nos dias seguintes, finalizei meu plano. Conversei com seu Joaquim, dono de um churrasco comunitário que acontecia todo mês no campo da igreja. Ele me conhecia desde pequena, sabia da minha índole, da minha história. Seu Joaquim, eu queria fazer uma homenagem no próximo churrasco. Algo sobre superação feminina. O senhor me empresta o microfone por uns 15 minutos? Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Homenagem, é? Que tipo de homenagem, Laura? Sobre mulheres que não aceitam ser pisadas, que têm coragem de contar a verdade. Seu Joaquim me olhou nos olhos. Ele era pai de 3 filhas. Entendia. Você tem 15 minutos, menina. Use bem. Criei um perfil anônimo nas redes sociais e comecei a compartilhar histórias de mulheres traídas que conseguiram dar a volta por cima. Nada sobre mim ainda. Apenas semeando o terreno, criando uma rede de apoio e identificação. O perfil cresceu rapidamente. Extrema era pequena, mas as mulheres tinham muitas histórias para contar. Comprei um pendrive novo e copiei todas as provas que havia reunido. E-mails, fotos, conversas, documentos do terreno comprado em meu nome, evidências dos desvios financeiros de Rafael, tudo organizado, datado, irrefutável. Imprimi tudo em uma gráfica de Itapeva, cidade vizinha, para não levantar suspeitas. Gastei quase todo o dinheiro extra que tinha, mas valeu cada centavo. Eram 150 cópias, uma para cada pessoa que eu pretendia alcançar. Na noite anterior ao churrasco, não consegui dormir. Não era medo, não era arrependimento. Era ansiedade, a boa, a que vem antes de uma virada decisiva. Olhei para o espelho do banheiro. Meu reflexo mostrava uma mulher que eu estava começando a admirar. Uma mulher que não aceitava ser vítima, que não tinha medo da verdade. Rafael achava que tinha me destruído naquela tarde no bistrô da praça, mas ele só tinha me libertado. E agora, eu iria retribuir o favor. O domingo amanheceu com um céu azul sem nuvens, daqueles que parecem ter sido encomendados especialmente para ocasiões importantes. O churrasco comunitário da igreja começava ao meio-dia, e quando cheguei ao campo às 11h30, o lugar já fervilhava de gente. Famílias inteiras se espalhavam pelos bancos de madeira. Crianças corriam entre as mesas. O cheiro de carne assando na churrasqueira de seu Joaquim perfumava o ar. Era um evento tradicional em Extrema. Acontecia todo o 3º domingo do mês, e praticamente toda a cidade comparecia. Eu sabia que Rafael estaria lá. Ele sempre ia, não por fé, mas porque gostava de aparecer, de fazer contatos, de vender sua imagem de homem bem-sucedido. E tinha certeza de que traria Vanessa. Ele amava exibir suas conquistas. Carreguei uma sacola grande com as cópias que havia impresso. Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. Vesti uma calça jeans simples, uma blusa branca e uma sandália rasteira. Nada chamativo. Eu não precisava de figurino para o que estava prestes a fazer. A verdade seria roupa suficiente. Dona Marisa me viu e acenou animada. Seu Joaquim ajustava os fios do microfone no pequeno palanque improvisado perto da churrasqueira. Padre Augusto circulava cumprimentando os fiéis. Tudo tão normal, tão pacífico. Ninguém imaginava o terremoto que estava prestes a acontecer. Às 2h, depois que a maioria já tinha comido e a conversa fluía solta, seu Joaquim subiu ao palanque e bateu no microfone. Atenção, pessoal! Temos uma participação especial hoje. A Laura vai fazer uma homenagem. Vamos todos dar atenção para ela. Senti os olhares se voltarem para mim. Alguns curiosos, outros confusos. Vi Rafael ao fundo, sentado com Vanessa grudada no braço dele. Ele estava rindo de algo. Nem tinha me notado ainda. Subi ao palanque com a sacola. As pernas tremiam levemente, mas a voz que saiu da minha garganta era firme. Boa tarde a todos. Meu nome é Laura. Muitos aqui me conhecem. Sou babá. Trabalho com as famílias da cidade há anos. Moro naquela casa simples da Rua das Flores. Algumas pessoas assentiram. Rafael finalmente me viu. Seus olhos se arregalaram. Ele se levantou da cadeira, mas não saiu do lugar. Ainda não entendia o que estava acontecendo. Eu queria falar hoje sobre verdade, sobre dignidade, sobre o que acontece quando uma mulher decide não ser mais pisada. O silêncio começou a se espalhar pelo campo. Até as crianças pararam de correr. Há algumas semanas, fui humilhada publicamente pelo meu marido. Ele me apresentou sua amante em um restaurante da cidade, na frente de todos.
Disse que eu não estava à altura dele. Murmúrios começaram. Dona Célia, que estava no restaurante naquele dia, confirmou com a cabeça. As pessoas olhavam ao redor, tentando identificar quem era o marido. Muitos acharam que eu iria sumir, chorar escondida, aceitar calada. Mas enquanto vocês achavam isso, eu estava juntando provas. E hoje, decidi compartilhar a verdade com todos. Rafael começou a andar na minha direção, o rosto vermelho de raiva. Laura, desce daí agora. Você enlouqueceu? Seu Joaquim se posicionou entre Rafael e o palanque, os braços cruzados. 2 amigos dele fizeram o mesmo. Rafael parou, travado. Abri a sacola e comecei a distribuir as cópias. Aqui estão e-mails, conversas, fotos. Meu marido, Rafael Cardoso, não teve apenas uma amante, teve dezenas. Amanda de Pouso Alegre, Jéssica de Bragança, Carla, que trabalha na farmácia daqui mesmo. Carla, que estava 3 mesas à frente, ficou branca. Seu namorado olhou para ela, incrédulo. Mas não é só traição. Rafael desviou dinheiro da empresa onde trabalha, vendeu mercadorias por fora, emitiu notas falsas e usou meu nome, meu CPF, para comprar um terreno no Tenentes, me colocando como laranja sem eu saber. As pessoas pegavam as cópias, liam boquiabertas. Algumas tiravam fotos com o celular, outras já compartilhavam nas redes sociais. Vi conhecidos de Rafael balançando a cabeça em desaprovação. Vanessa, falei, olhando diretamente para ela. Você não é a única, nem a especial. É apenas a próxima da fila. Vanessa soltou o braço de Rafael como se tivesse sido queimada. Levantou, pegou a bolsa e saiu praticamente correndo do campo. Rafael tentou segui-la, mas ela nem olhou para trás. Eu não vim aqui para destruir ninguém, continuei, a voz agora mais suave e mais firme. Vim para me libertar, para mostrar que mulher humilde também tem voz, também tem direitos, e não aceita ser tratada como lixo. Padre Augusto se aproximou do palanque, os olhos marejados. Que Deus abençoe sua coragem, filha. Desci do palanque. Algumas mulheres se levantaram e começaram a aplaudir. Devagar, o aplauso se espalhou. Não foi todo mundo. Alguns ainda olhavam chocados, outros constrangidos. Mas as mulheres aplaudiam. As mães, as esposas, as filhas. Elas entendiam. Rafael estava parado no meio do campo, sozinho, segurando uma das cópias. Seu rosto era a mistura de raiva, vergonha e desespero. Ele olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas julgamento. Caminhei em direção à saída. Dona Marisa me abraçou, chorando. Você é uma guerreira, Laura. Uma guerreira. Olhei para trás uma última vez. Rafael continuava lá, imóvel, destruído. Não senti pena, não senti culpa. Senti apenas paz. A verdade finalmente tinha sido dita. E ela era mais poderosa do que qualquer vingança violenta poderia ser. Os dias seguintes ao churrasco foram intensos. Extrema inteira falava sobre o que havia acontecido. As redes sociais da cidade explodiram. O vídeo que alguém gravou da minha fala circulou por grupos de WhatsApp. Foi parar em páginas de notícias regionais e até em alguns perfis maiores que falavam sobre empoderamento feminino. Recebi mensagens de mulheres que eu nem conhecia. Algumas compartilhando suas próprias histórias de traição e abuso, outras apenas agradecendo pela coragem. Uma delas me marcou profundamente. Era de Amanda, a moça de Pouso Alegre, que também havia sido enganada por Rafael. Laura, obrigada por me libertar. Eu achava que era só eu. Achava que o problema era comigo. Você me salvou. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando li aquilo. Não eram lágrimas de tristeza, eram de propósito, de significado. Minha dor havia se transformado em libertação para outras mulheres. Rafael desapareceu de Extrema por alguns dias. Soube por Dona Marisa que ele tinha ido para a casa da mãe em Itajubá. A empresa onde trabalhava o demitiu imediatamente após as denúncias. A polícia abriu investigação sobre o desvio de mercadorias. O advogado dele me procurou querendo negociar a separação, mas eu já tinha procurado assistência jurídica gratuita e sabia exatamente quais eram meus direitos. O terreno no Tenentes? Era meu por direito, já que estava em meu nome. O advogado de Rafael tentou alegar que tinha sido compra conjunta, mas os documentos provavam que todo o processo foi feito sem meu conhecimento real. Ganhei a causa. Vanessa sumiu das redes sociais. Ouvi dizer que voltou para Varginha, de onde era, e que estava namorando um empresário de lá. Não senti raiva dela.
Senti pena. Ela era só mais uma mulher que caiu na lábia de um homem que não prestava. Quanto a mim, a transformação continuou. 2 semanas depois do churrasco, recebi um convite inesperado. A Associação de Mulheres de Extrema e Região me convidou para dar uma palestra em um encontro sobre autoestima e superação. No começo, achei que não estava preparada. Eu era apenas uma babá, uma mulher comum. O que eu tinha para ensinar? Mas então olhei para o espelho e vi quem eu havia me tornado. Vi a força que sempre esteve ali, apenas adormecida. Vi a mulher que enfrentou a humilhação e escolheu lutar ao invés de se esconder. Aceitei o convite. A palestra aconteceu no salão da igreja, num sábado à tarde. Esperava umas 20 pessoas. Compareceram mais de 80. Mulheres de todas as idades, de Extrema e cidades vizinhas. Algumas levaram as filhas, outras os filhos homens, para que eles aprendessem a respeitar mulheres. Falei sobre minha história sem filtros, sobre a dor, a traição, a humilhação, mas também sobre a decisão de não ser vítima, sobre como aprendi a me valorizar, sobre como a verdade, mesmo dolorosa, liberta. No final, uma senhora de uns 70 anos se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu vivi 50 anos calada sobre as traições do meu marido. Ele já morreu, mas eu carreguei essa dor sozinha. Você me fez entender que não era minha culpa. Obrigada, filha. Abracei aquela senhora e chorei com ela. Naquele momento, entendi que minha história não era só minha, era de todas nós. Criei um perfil público nas redes sociais, não mais anônimo, onde comecei a compartilhar histórias reais de mulheres que decidiram recomeçar. O perfil cresceu rapidamente. Mulheres de todo o Brasil me procuravam pedindo conselhos, compartilhando suas lutas, celebrando suas vitórias. Com o dinheiro que consegui do trabalho extra e a venda do terreno, que decidi vender para não ter nenhum vínculo com Rafael, consegui comprar a casa onde morava. Tirei do nome dele, coloquei só no meu. Era pequena, simples, mas era minha, inteiramente minha. Pintei as paredes de amarelo claro, comprei plantas para a varanda. Coloquei uma rede no quintal onde passava as tardes lendo livros que antes não tinha tempo para ler. Arthur e Sofia vieram me visitar com Dona Cláudia e adoraram a casa nova da tia Laura. Rafael tentou me procurar uma vez, meses depois. Bateu na porta numa tarde chuvosa, encharcado, o rosto abatido. Laura, eu errei. Errei muito. Queria te pedir perdão. Olhei para ele. O homem que um dia me fez sentir pequena agora estava ali, diminuído, quebrado. Mas eu não senti satisfação, nem raiva. Senti apenas indiferença. Rafael, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Para eu seguir em paz. Mas não quero você na minha vida. Você me ensinou o que eu não quero. E por isso, de certa forma, sou grata. Fechei a porta. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente livre. Hoje, enquanto escrevo essas palavras num caderno que virou diário, olho pela janela e vejo o pôr do sol pintando o céu de laranja sobre Extrema. A mesma cidade onde fui humilhada é a cidade onde renasci. Descobri que vingança não é destruir o outro, é reconstruir a si mesma, é transformar dor em propósito, é provar, principalmente para você mesma, que ninguém define seu valor. Sou Laura, tenho 34 anos, sou babá, palestrante, amiga, lutadora e sou, acima de tudo, livre. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.